Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Começo o programa de hoje ainda com tempo para registrar o aniversário de 35 anos de fundação da nossa TV Rio Branco. Foi comemorado então na sexta-feira, dia 15 de março. Foi exatamente no dia 15 de março de 1989, quando Narciso Mendes, Dona Célia Mendes e vários funcionários, Osmir Lima também aqui, os dois, né? Falei só para você olhar para mim, Osmir. Fundaram a TV Rio Branco. É, porque tu não sabia. Não, sabia sim. De lá para cá muita coisa aconteceu, né? O Acre mudou, o Brasil mudou, a TV Rio Branco evoluiu, mas continuou sempre sem abrir mão de seus princípios. Defender o desenvolvimento do Acre e o fortalecimento da nossa democracia. O programa de hoje recebe o ex-deputado Manuel Pacífico, teólogo, filósofo, professor já aposentado, e o ex-vereador constituinte, digo assim porque ele fez parte de todo o processo de discussão, votação e promulgação da lei orgânica do município, Ayrton Rocha, que era o presidente da casa, ex-vereador, ainda professor da Universidade Federal do Acre. Nós vamos falar aqui sobre vários temas, entre os quais um documento que ele e o Pacífico assinaram em favor da paz na faixa de Gaza. Mas não é só isso que vamos falar de educação, de política partidária, de religião, de ideologia. Alô esquerdistas, alô direitistas, vocês estão convidados a continuarem conosco. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes, fazendo parte aqui da bancada de entrevistadores e de debatedores. Feito essa apresentação, duvido que você mude de canal. Eu nem vou precisar falar para você continuar com a gente, porque você já está com a gente, vai continuar com a TV Rio Branco, porque aqui é sempre a sua melhor companhia. Até já. Ok, estamos de volta agora em definitivo. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, @orriobranco, e que o nosso conteúdo todo está disponível para você no portal orriobranco.net. E também você pode nos prestigiar pela NET HD TV, onde o nosso sinal não chega diretamente pelo canal 8.1 e também pelo nosso canal no YouTube. Ok? Vou começar aqui pelos mais experientes. Seja bem-vindo, ex-deputado Manuel Pacífico. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, eu acho, né, no programa. Muniz, olha, esse aqui, sim, né? Para mim é um prazer estar aqui, inclusive em companhia do professor Ayrton aqui do meu lado, e de pessoas como Osmir Lima e Narciso Mendes, que foi inclusive colegas dentro da Assembleia Legislativa. Sim, com certeza. Então, seja bem-vindo. Prazer. Seja bem-vindo, Obrigado, Muniz. professor Ayrton Rocha, ex-presidente da Câmara, ex-vereador. Seja bem-vindo também, boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Igualmente. Vocês decidem aí quem faz a primeira pergunta. Os mais velhos. É? Mas é o mais velho. Todos. Ontem eu discutia com o padre Pacífico, meu ex-colega, estimado ainda, criatura, que é 78, 79 e 80. Quem tem um tempo? Eu? Você? Superestimaram a idade dos Osmir agora, Osmir. Bem, primeiro, um prazer enorme que eu tenho aqui com Ayrton Rocha, historiador, Pacífico, que foi deputado junto contigo. Foi. 40 anos, não é, Pacífico? Verdade. 1982. E interessante, 82. nós três nos reunimos quase todos os dias, eu, presidente do banco, mas eu ia para a reunião da esquerda, lá ali no Meta, naquele, né? Quem era aquele escritório ali? Era o meu. Teu, né? Eu ia para lá, ouvir os ensinamentos. Então era vinculado. Eu evoluí. Aí o Rocha continuou com os mesmos pensamentos daquele tempo. O Pacífico não se manifestou ainda. Então, se o tempo evoluiu e ele não evoluiu, ele involuiu, você quer dizer isso? Não foi chegar tanto. Ele continuou com as mesmas ideias. Pode ser até por questão de coerência. Né?
Mas é um prazer enorme tê-los aqui. E eu vou fazer uma pergunta simples, inicialmente ao professor Ayrton Rossi, que é professor de História. Professor, por que 90 ou mais por cento dos estudantes de História da UFAC, eles têm uma tendência de esquerda? Olha, historiadores. E a história mostra que a esquerda não deu muito certo no mundo. Por que essa razão? Os historiadores, eles pensam e agem, escrevem a história, né? A partir dos fatos, né? Os historiadores pegam os fatos históricos, né? Concebem uma teoria entre as diversas que orientam as diversas correntes historiográficas, né? Vamos citar aqui umas 6, 8, né? E optam por a melhor, digamos assim, referência teórica para analisar aqueles fatos, né, sociais, econômicos, culturais, tudo que estão todos articulados, né? Então, nós historiadores, nós atuamos a partir das fontes, né, que nós chamamos de fontes metodológicas, com algum referencial teórico. Primeiro, Osmi, que os historiadores, na sua maioria, né, eles são contra o capitalismo. Esse capitalismo que se implantou, né, a partir da Europa. Mas já é uma lição teórica lá, contra o capitalismo. Não, se desarme, já que nós estamos aqui para conversar democraticamente, né? Baixem as armas. O que nós chamamos de modernidade, né, prevaleceu do século XVI, no Renascimento ali, já que me fez a pergunta como historiador, né? Século XVI na Europa Ocidental, né? E isso se espraiou para que a gente conhece hoje, a gente conversava agora há pouco aqui, né, em off, que a China é tão comunista quanto o restante dos países europeus capitalistas e, né, e também os Estados Unidos é tão capitalista quanto. Né? Então, os historiadores, para responder mais objetivamente a sua questão, eles se colocam contra o capitalismo, porque o capitalismo ele gera fonte de riqueza para alguns e que há uma grande concentração, né, de capital, no caso atualmente capital financeiro, né, a questão das grandes indústrias, né, o próprio agronegócio, né, ainda existente latifúndios e tal. E essa concentração de renda, isso prejudica socialmente a maioria das populações. Não há uma certa distribuição de renda no capitalismo, há uma grande concentração, o que gera miséria e grandes problemas sociais. Então, sociedades injustas, ninguém é feliz numa sociedade injusta. Porque as pessoas que têm, digamos assim, são bem beneficiadas, e aqui eu não estou negando conquista das pessoas, alguns quantos conquistaram, né, os seus privilégios até de forma, digamos assim, lícita, né, e tal, né? Eu estou dizendo que essa exclusão social gerada, você chega aqui na América do Sul, chega aqui no Brasil, chega aqui no Acre, a discrepância é muito grande. Então, nós historiadores, nós não vamos ser incoerentes com a própria história. Mas permita-me, a história mostra que todos os regimes de esquerda nivelaram por baixo, por todos miseráveis. Então, se aqui no regime capitalista tem um grupo, e caberia ao governo fazer uma distribuição mais justa dessa riqueza que é acumulada, quando se implantam a esquerda, está aí a Venezuela, todo mundo fugindo, etc. Nivela por baixo, aí a miséria é total. Vocês tinham como exemplo no passado a Albânia. Qualquer coisa, eu já ouvi isso. Tu conhece a Albânia? Eu digo, não, eu não vou para porcaria. Desculpe, os albaneses que me escutam. Né? Aí, também eu não vou porque eles não deixam entrar e não deixam ninguém sair. Quando abriram-se as portas da democracia na Albânia, viram que era uma miséria absoluta. E era o modelo. Osmi, deixa eu me valer agora da experiência do padre Pacífico, do ex-parlamentar Pacífico, do estudioso Pacífico. Aristóteles, e depois dele vários outros cientistas, professaram que a virtude encontra-se no meio e não nos extremos. O Osmi, com razão, fala que
os regimes esquerdistas quase todos fracassaram. É verdade. Mas também é verdade que o regime de extrema direita, nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Aí a minha pergunta é, Pacífico, essa rotulação de esquerda e direita não tem sido um equívoco para o raciocínio político do mundo, presentemente dos Estados Unidos e mais agudamente aqui no Brasil? Eu acredito que, pela experiência histórica que cada um de nós viveu, realmente quando nós estamos nos bancos de uma universidade e você se debruça com a grande desigualdade social que reina no planeta todo, né? Uma África com problemas de fome em pleno século XXI, né? Problemas como racismo, problemas às vezes numa acumulação desenfreada de recursos na mão de poucos em determinados países e tudo, experiências que de repente acontecem, como por exemplo as guerras que aconteceram, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, ela realmente levanta uma série de questionamentos que os povos, na medida que começaram a nascer e crescer, foram tirando suas lições de cada coisa que acontecia no decorrer deles. Quando nós temos, na época da industrialização, aquelas situações que eram consideradas, vamos dizer, absurdas, né? De repente, mulheres e crianças trabalhando horas e horas assim, em troca de um recurso para comer numa indústria e tudo, e você deu um Carlos Marx e o Engels se debruçando sobre essa situação, claro que eles tinham motivo de sobra para questionar o capitalismo e levantar uma bandeira que pudesse ser uma alternativa àquela situação dessa divisão de uma sociedade em luta de classes. Então, de repente, o pessoal, né, até as mulheres, quando vão fazer uma primeira greve, por exemplo, elas enfrentam problemas seríssimos nos Estados Unidos, nas indústrias, nas empresas. Então, houve um pouco disso tudo na história do surgimento do capitalismo e as experiências que o socialismo passou a ter só a partir de 1917, com a Revolução Russa. Em 1948 teve a chinesa, aqui em 59 teve a Revolução Cubana. Então, foram sinais que surgiram e começaram a levantar uma luz, por exemplo, para os povos da África, que estavam querendo se libertar do colonialismo, e as nações que estavam vindo da Europa para explorar suas riquezas, o diamante, o ouro, o petróleo, o que fosse, na realidade, esse pessoal não estava assegurando aquela liberdade mínima que os países tinham que ter. Então, você passa a ter até uma articulação de algumas forças de esquerda impulsionando determinadas lutas que aconteceram na África, mas que não resolveram os problemas, como aqui em Cuba também se instalou o socialismo, mas com 1000 dificuldades. Estados Unidos a 100 quilômetros, em Miami, de um país que estava declarando simplesmente que não era nem socialista. Eles fizeram uma revolução onde o Partido Comunista praticamente não existia em Cuba. Era uma revolução contra a ditadura do Salazar. Fulgêncio Batista. E, de repente, o que é que acontece? Um aplauso no mundo todo. Até nos Estados Unidos se saudou a vitória do Fidel e do seu pessoal contra, mas, de repente, começou a mexer com o monopólio do açúcar e do tabaco, que os americanos, por exemplo, tinham, mexeu com interesse. Chegou uma certa hora que, então, o Fidel se declara socialista para defender, vamos dizer, a soberania de um país como Cuba, pequeno, que foi hostilizado desde aquela época, até hoje vive sentindo na carne o quê? O bloqueio econômico. O bloqueio econômico é o quê? Uma nação poderosa
de repente corta toda a possibilidade de você poder até comercializar com os países que são próximos, dentro da própria América Latina. Então, eu acredito que essa história do direita-esquerda hoje, ela está passando por uma tempestade em todas as cabeças, mentes e corações, por causa das experiências que nós tivemos e de experiências frustradas. De repente, aqui no Acre, você teve o quê? Teve um governo chamado José Augusto de Araújo. Esse governo José Augusto, quais eram as ideias deles? Era de um estudante que lá no Rio de Janeiro começou a olhar que realmente a situação do estado dele não era a situação que era desejada, se propõe com uma pessoa jovem sacudir um pouco, né, a questão política, entra aqui num embate com um candidato que era apoiado pelo general Oscar Passos, do velho PTB, e ele ganha desse candidato do Oscar Passos, eles e o José Augusto, se elege... Ganhando do Guiomar. Guiomar Santos. Guiomar Santos. 62, Guiomar Santos. Não, o José general... Augusto ganha do Guiomar. Disputou com o Guiomar. Disputou com o Guiomar. 62. O Oscar Passos apoiava o Zé Augusto. Sei, mas o PTB, o candidato deles pelo PTB era o José Augusto. Sim. Mas o general Oscar Passos, que era o presidente do PTB no Tinha sido Acre, governador aqui. tinha um outro candidato que não era o José Augusto. Dentro do PTB. É. Sim, isso é verdade. E a juventude que estava dentro do PTB, contrariando o voto do general, garantiu a vitória do Zé Augusto. Zé Augusto chega com que ideias? Por exemplo, na educação, traz quem para cá? Traz alguém que fica inspirado nos ideais de quem? Do Paulo Freire. Paulo Freire, qual era o grande lance do Paulo Freire? Considerado esquerdista, isso e aquilo. Alfabetização de adulto. Queria que todo mundo fosse alfabetizado. Era a grande luta dele. Qual é a luta hoje de todos os países que querem ver um desenvolvimento maior em termos assim, econômico, social, espiritual e tudo? Educação. Então, qual era a bandeira que o Zé Augusto se propunha? Essa. Que bandeiras ele tinha? Queria fazer a hidrelétrica de Ituxi, pensando em questão de energia, levantou bandeira como da piscicultura, levantou bandeira que se fizesse alguma coisa na linha da reforma agrária, lá pintou Ariosto, comandar aquele famoso SUPRA, que era a Superintendência de Reforma Agrária, porque aqui só se pensava em termos de seringal, aquelas primeiras colônias assim próximas da cidade, com muita dificuldade para... Né? Quem é que vai introduzir, por exemplo, o gado Nelore aqui no Acre? Zé Augusto. Quem que vai fazer a primeira ponte aqui? Deixou toda aquela estrutura da ponte metálica aqui, atravessando o Rio Branco, aqui dentro da cidade? Zé Augusto. Então, eu acredito, claro que ele foi considerado um cara subversivo, comunista, agitador, foi denunciado, né? E aí, derrubaram ele, um cara jovem e tudo, mas idealista, um cara que se propunha trabalhar aqui com todo mundo, né? Mas, de repente, acontece a história do famoso golpe de 64 e essa história é abortada. História de Cuba é uma história de esquerda, mas até hoje uma ministra da Saúde se deslocou para Havana, foi obrigada a reconhecer. Nós tivemos aqui com um professor chamado Luiz Alberto, de um Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, o IBRADES, chegou aqui numa reunião conosco, estava dizendo, ele foi fazer um trabalho para a ONU, e a questão da educação e da saúde, ele tinha que tirar o chapéu e reconhecer padre, o sucesso que aquilo tinha sido. Deixa eu só me intrometer. Sim. Porque você está alongando muito a sua resposta. E a minha pergunta foi simplesmente que eu só considero esquerda e direita, sabe quando? Quando eu vou no trânsito. Aí tem aquela plaquinha para a direita e para a esquerda, eu me oriento por ela. Agora, ideologicamente, eu não sigo a orientação esquerda e direita.
até pela quantidade de mal que essas rotulações já fizeram na humanidade. Você vai encontrar governos de esquerda desastrosos e vai encontrar governos ditos de direitas. O Orbán na Hungria é um desastre maior. O mundo está à mercê da eleição, que para mim já está contada como certa, do Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, então a minha preocupação é que os centristas do mundo, eles estão dando muita atenção a essa denominação esquerda e direita. Você concorda, Osmir? Mas ela, de qualquer maneira, elas existem. Existe, eu até concordo contigo, de forma equivocada. Porque um dia eu falando sobre a miséria do Brasil, que era dentro da maçonaria, dizendo que era incompatível com os princípios maçônicos, a miséria, um irmão, que é procurador-geral lá em Brasília, chegou: Osmir, você é um homem de esquerda? Eu, não. Pensar em resolver os problemas sociais deveria ser mais da direita, que é quem produz riqueza. Porque a esquerda não sabe produzir riqueza. Tem até ideias interessantes, mas não sabe produzir riqueza. Então, os que produzem riquezas, muitas vezes são insensíveis às questões graves sociais existentes no país. Né? Por exemplo, o deputado Pacífico fez 3 exemplos que foi um desastre. Cuba não avançou em nada, professor. Se Cuba fosse tão bom assim, ele teria um Nobel de Medicina, Nobel da Cultura, né? Não tem, é feijão com arroz. Com relação à liberdade, então, que é um bem, o segundo bem mais precioso que se tem, primeiro é a vida, Cuba, Venezuela, é um desastre. A democracia lá não existe, né? Claro que o Narciso também tem razão em dizer que há governo de direita tão ruim quanto esse, né? China prosperou porque começou a aplicar o capitalismo de Estado. Vamos deixar as empresas produzirem, atrair empresas de fora, né? Tem um comando único, que não é democrático. Mas, no entanto, na economia, sim, é democrático. Qual é, meu Deus do céu, o nosso Estado tem recursos para se tirar o Acre da miséria. A Amazônia tem recursos para tirar a Amazônia da miséria. Agora, você já viu quantos vivem de Bolsa Família aqui? Quantos brasileiros estão em segurança alimentar aqui? E aqui não é nem, eu diria que não é nem de esquerda nem de direita. É o governo que se rodiziam e cada um dá continuidade ao outro. 47 milhões de brasileiros dos 210 que nós temos vivem em segurança alimentar. E nós somos o maior produtor de alimento do mundo. Do mundo. É uma contradição absurda. E assim a gente encerra esse bloco e volta na sequência. Se o Osmir quiser complementar, não, fique à só vontade, se ele tá? quiser responder, tudo bem. E você, claro, continue com a gente. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. O Osmir quer fazer alguma observação ainda? Não, eu fiz apenas um contraponto ao Isso. Pacífico, o deputado Pacífico, que ele colocou, citando como alguns exemplos do nascimento do socialismo no mundo. Isso. Foi causado pelo processo de industrialização, que no início realmente foi muito perverso. Mas estão as horas. Legal. Registramos aqui, rapidinho, né, Márcio? Mais uma vez a presença do nosso amigo, nosso caricaturista, Daniel Cabral,
que está dando o retoque final aí na caricatura de Ayrton Rocha e Manuel Pacífico. No final do programa, os dois levarão essa lembrança aqui singela do programa, ok? Obrigado. Muito obrigado, Daniel Cabral. Ô, Eu Muniz, gostaria. deixa que nós aproveitemos a presença do ex-deputado, padre Pacífico, para a gente falar um pouquinho, porque se faz necessário, da questão Israel-Hamas. Mas deixa ele responder antes uma questão que ficou no ar. Então, Segredo qual é? Lembra ele? A questão que eu gostaria de lembrar é que, primeiro, se alguém fizer um levantamento de todo mundo que sai desgostoso com a realidade cubana hoje, vai descobrir que quase todo mundo que sai de lá é profissional, formado. Isso é o quê? É o reconhecimento cabal de que a educação lá é levada a sério. Qual é a explicação que se tem para que um monte de países no planeta recorre ao serviço de saúde dos médicos cubanos? É o reconhecimento da excelência da saúde em Cuba. É tanto que quando existe possibilidade de americanos fazerem seus serviços que não conseguem realizar nos Estados Unidos, pelo fato de lá ser quase tudo pago, e ter sido uma das grandes lutas do Biden, ter até aberto alguma coisa nessa linha justamente do atendimento da saúde. E do presidente anterior também. Mas eu cito especialmente o Biden, porque realmente fez a diferença. E é justamente essa questão da saúde. Então, é verdade que um país que vive encurralado, sem a possibilidade de usar de todo o poder econômico que até dentro de um consórcio, vamos dizer, latino-americano, por exemplo, poderia ter, mas foi barrado porque os Estados Unidos exigia isso dos seus aliados e levou isso, e aí Cuba é um verdadeiro isolamento. Claro que isso tem consequências nefastas para um país que é pequeno e que não tem essa abundância de recursos que o Osmi tanto fala, se referindo aqui ao Brasil. Então, isso de um lado só para relembrar como a questão do socialismo, ele também pode ser abortado. De outro lado, é verdade também que as experiências também socialistas, como as sociedades humanas, metem seus erros. É como o nosso aprendizado democrático hoje, quando a gente fala na democratização que aconteceu aqui no nosso país, nós também tivemos nossos erros. Para mim, foi um batizado quando eu saí daqui do Acre, tive que morar no Paraná, e de repente passei por uma experiência, assumi a coordenação estadual do Sistema Público de Emprego lá no Paraná. E o que aconteceu? Um belo dia, os funcionários de que nós tínhamos, muitos deles eram estagiários do serviço público, esses foram para a rua. E aí nós tivemos que abrir necessariamente uma parceria com a iniciativa privada, porque também a iniciativa privada, especialmente a área empresarial, era uma das que se beneficiavam e muito do serviço da área de recursos humanos que o sistema público fazia. E aí, de repente, eu comecei a vivenciar uma experiência que para mim foi muito importante, que foi a importância que a área empresarial tem dentro dessa política de desenvolvimento do Estado, e você fazer aquilo que o Narciso aqui salientou, a necessidade de você contrabalançar as questões do trabalho do trabalhador com as exigências também de uma política desenvolvimentista, como é levantada também em relação à questão ambiental, e que ela mostra a atualidade desse debate, dessa discussão, especialmente quando a gente tem pessoas como o professor Ayrton presente, porque esse vínculo da universidade com a classe política é essencial, é condição para que o nosso debate, a discussão aconteça em termos que sejam de qualidade e que realmente possa produzir os efeitos que a população deseja. Então, realmente hoje, quando você se coloca diante de uma pergunta sobre uma estrada, ou de uma questão ambiental, ou de uma aldeia indígena, levanta 1000 demandas que nós nem sequer estávamos preparados. Tempos atrás, quando eu vivenciei junto com o Narciso Mendes, eu saí daqui
com a ideia de, mas rapaz, a gente entrou numa Assembleia Legislativa, de repente sai discussão sobre tudo quanto é tema, e qual é o preparo que nós, como políticos, na época, tínhamos para discutir o que é que vai acontecer com um Estado que, de repente, entrou a pecuária, e aí como é que você vai desenvolver economicamente o Estado? Então, de repente, nessas rodas, pintava perguntas como essa, que às vezes o Narciso respondia, às vezes era o Bestene. Não, eu, se for governador amanhã, meus projetos são, um é isso, o 2 é aquilo, a terceira prioridade é aquilo. Narciso se lembra que nós fazíamos rodas assim antes de começar a sessão e às vezes a conversa caminhava por aí, mas mostrava para mim que a gente, de repente, você tinha que lidar com um negócio de terra, qual era a experiência concreta que eu tinha, como é que tinha que ser feita uma distribuição de terras aqui no Estado. A gente não entendia nem nada de seringal, e a realidade nossa, do nosso Estado, era do extrativismo. Se vivia exclusivamente do extrativismo, da castanha, da borracha e tudo mais. Mas, aí de repente, você vai morar lá no Estado como o Paraná. Eu vejo um dia um governador chamado Jaime Lerner pegando uma caneta, escrevendo como é que ia ser o projeto dele para governar o Estado lá do Paraná. Aí ele diz, olha, uma coisa que eu vou fazer como governador do Estado vai ser criar o Polo da Madeira. Eu digo, era o que faltava. O Polo da Madeira é lá no Acre. Nós é que temos que criar o Polo da Madeira. De repente, olha, nós temos pecuária, mas não temos, o nosso couro sai praticamente bruto para fora do Estado. Temos que criar o Polo do Couro. Eu digo, pô, lá no Acre também está começando a pecuária. Me permite uma ligeira parte Sim. aqui. O problema é que na Amazônia tudo era proibido. Eu ainda me lembro que eu era gerente do Banco do Brasil na cidade de Óbidos, no Pará. Você conhece? E chegou um cliente dizendo, senhor gerente, eu há vários anos atrás fiz um financiamento aqui para criar tartaruga. Tartaruga, exatamente. E agora, na hora da venda, o governo proibiu. Como é que eu vou pagar o banco? Eu digo, não, o senhor põe no papel que eu vou botar para os escalões superiores do banco, para ele resolver. Esse é o problema. Aqui, tudo é proibido. Podia dar direito ao caboclo do interior de criar jacaré, entendeu? Dá direito ao caboclo de tirar a madeira que você fala. É mais fácil, talvez, hoje comprar madeira no Paraná do que tirar aqui. Não, Osmir, deixa eu contar. Tudo Certa é vez, proibido. E esse problema do couro ainda hoje existe. Não, deixa eu contar isso que é quase uma piada. Nós tínhamos um colega, deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que queria ser presidente da Câmara dos Deputados. Eu não estou me esquecido do nome dele. Aí ele encheu um boigue de deputado e levou para conhecer o Rio Grande do Sul, porque é um belíssimo estado, desenvolvido. Aí nós chegamos lá numa baita serraria. Aí quando eu disse que era do Acre, ele disse, olha essa madeira todinha que veio do Acre. Entendeu, Osmir? Quer dizer, a madeira saiu, era proibido beneficiá-la no Acre, mas era levada para o Rio Grande do Sul para ser beneficiada no Rio Grande do Sul. São essas distorções que acontecem na administração do capitalismo, porque não tem alternativa, Pacífico, para o capitalismo. Agora, se você me pergunta, ele pode ser melhorado? Pode. Ele pode ser aperfeiçoado? Pode. Porque nós não podemos conviver sendo o país maior concentrador de renda do mundo. Verdade. 1% dos brasileiros possui 50% da riqueza dos 220 milhões de brasileiros. Pacífico, só depois para mostrar para o Carlos Ayrton, Que a está muito pergunta falado, do né? Narciso, Não, pergunta do Narciso. o Ayrton Rocha. O Ayrton Rocha.
Eu morei numa cidade de Santa Catarina. Hoje nós vamos ao intervalo, você faz a pergunta. É rápido direto, aqui, tá? é só um ligeiro comentário. Eu morei numa cidade de Santa Catarina, chamada São Bento do Sul, próximo a Curitiba, que não tinha desemprego. Era uma cidade pequena. Naquela época, ainda me lembro, tinha 100 e tantas indústrias, 5 grandes indústrias e depois as médias e pequenas. 5 grandes que vendiam para o mundo. Uma cidade colonizada por alemães. Pois não. A gente vai ao intervalo comercial e volta em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Fique com a gente. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido, de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal também chega, evidentemente, diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia, você nos assiste pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net e também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Se você sintonizou agora o televisor no canal 8.1, nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com o ex-vereador e professor da UFAC, Ayrton Rocha, e com o ex-deputado, teólogo, filósofo, professor aposentado, Manuel Pacífico. Osmi Lima e Narciso Mendes. De quem é a vez agora? Narciso Mendes, pronto. Eu fiz uma referência aqui que eu acho que é oportuno que o mundo se debruce pelo que está acontecendo na Palestina. O mundo precisa se debruçar sobre isso. E por que precisa? Porque o Hamas, a ninguém é dado o direito de não considerar como um grupo de terroristas. Mas os palestinos, na sua totalidade, não são terroristas. É, claro que não. Claro que não. Aí aconteceu aquela desastrada ação do Hamas no dia 5 de outubro do ano passado, que matou 1.200 israelitas, a maioria jovens, crianças e quase todos inocentes, que não tinha nada a ver. Estava numa festa. Estava numa festa. Aí, como Netanyahu, que na minha opinião é um terrorista mais perigoso do que o próprio Hamas, na minha opinião, vide que a atual guerra já matou 33 mil palestinos. 30 mil deles eram crianças, mulheres e velhos. A minha pergunta é: justifica que as potências do mundo, a começar pelos Estados Unidos, que volta e meia se envolve numa guerra. Eu nunca vi gostar tanto de guerra como os Estados Unidos. Para vender armas. Hein? Para vender armas. Aí eu lhe pergunto, se na época da Segunda Guerra Mundial, olha o exemplo que eu vou dar, contra o genocida Hitler, se insurgiu homens estadistas do tipo de Churchill, de Roosevelt, de Charles de Gaulle, e aqui incluo até o Stalin, que formou o quarteto que destruiu Nazismo. o nazismo. Eu pergunto, os estadistas de hoje estão falhando em favor da paz? Essa é a minha pergunta. Não estão, né? Tanto é que, como você mesmo disse, né?
Nós estamos há vários meses, né, do acontecimento de 7 de outubro, né, do ano passado, e a ONU, né, perdeu muito poder de representatividade, do qual surgiu, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, como diálogo, né, dos países e tal, não tem dado resposta, está esvaziada, né. Os Estados Unidos e a União Europeia estão juntos em apoio ao Estado sionista de Israel, e aqui seria muito bom diferenciar algumas coisas, né? O que é o Estado de Israel, o Estado sionista de Israel, aliás, né, do povo, né, de Israel, né, da população de Israel, dos judeus, né, e dos palestinos. Teria que diferenciar um pouco isso para a gente não cometer injustiça. O problema ali é o seguinte, é um problema de geopolítica, acima de tudo geopolítica. Estados Unidos, né, e por isso estão juntos, né, Estados Unidos e a União Europeia, têm interesses econômicos ali profundos ali. Quanto à questão do Estado de Israel, quer dizer, o que eles querem fazer, lamentavelmente, e pode observar, essa semana mesmo, o presidente dos Estados Unidos falou, maneira, aí não, nós vamos continuar, o Netanyahu falou, não, nós vamos continuar aqui e vamos continuar fazendo isso aqui e tal. Quer dizer, então, concretamente, Narciso, o que existe ali é uma limpeza étnica. Se a gente pega os mapas de 48, né, quando surgiu, né, o Estado de Israel, que também teria que ter surgido ali o Estado palestino, e não surgiu. Que foi um erro, né? Que foi um erro. O que acontece até agora são verdadeiros genocídios. Esse agora, como existe toda uma tentativa de combater o grupo Hamas, que foi eleito em 2007, está lá na faixa de Gaza eleito, né? E não foi o ataque, não foi só do Hamas, foi do Hamas, mas outros 5, 6... Mas não me venha defender o Hamas. Não estou defendendo. Não venha defender. É indefensável, concordo contigo. Eu estou falando assim, que foram, como historiador, eu falar das várias forças que atuaram naquele processo, né? Então, o que existe ali é um extermínio. Se a gente pega, como eu estava falando antes, o mapa de Israel de 48 para cá, a gente percebe cada vez mais o Estado avançando e o território que estão os palestinos. Inclusive avançando na Cisjordânia também. Na Cisjordânia também. Logo na sequência ali, né, de Gaza, eles começaram também, continuando o processo de colonização lá da faixa da Cisjordânia. Então, quer dizer, a gente não pode, o mundo, né, não pode ficar calado diante disso. Sociedades civis do mundo inteiro tem se posicionado, né, se mobilizado para isso, numa resolução do problema. Como você mesmo disse, já são 35 mil pessoas assassinadas, né? E por isso que nós do Instituto Ecumênico de Fé e Política, nós nos posicionamos agora no último sábado, né, em defesa, e aí foram vários, né, todos os membros lá, naquele dia o Muniz aqui leu apenas o meu nome, isso, foi. Mais 5, são mas muitos o outro nomes. lado do documento... Estava uma página, né, cheia. Do outro lado, sei que não deu tempo de ver, mas nos posicionamos, né, para que o cessar-fogo imediato, a criação do Estado palestino, palestino, a saída, embora, né, com todas as diversidades desses avanços recentes, né, não só recentes, lógico, do Estado de Israel, mas é a saída para os dois povos. Historicamente, ali convivem árabes há séculos. Essa questão dessa sobreposição, né, política, estados, religiões e tal, isso existe aproximadamente um pouco mais de 4 mil anos atrás. Mas antes do Pacífico, tem uma complexidade muito grande. Antes do Pacífico dar a opinião dele, eu queria lembrar o seguinte: o Hamas, qual é a política do Hamas? É acabar com o Estado de Israel. Assim como o Hezbollah. É acabar. Não é só acabar, não. Ela nunca aceitou, sim, a nascente do Estado de Israel. E quer acabar. Com ideia fixa. Segundo ponto, eles, de uma forma arbitrária, de uma forma covarde, usam muitos os palestinos como escudo. Você pode ver que a Palestina é cheia de túneis para todos os lados. Eles colocam o túnel embaixo de hospital, eles colocam túneis embaixo de educação, de igreja, de tudo. São uns covardes, terroristas, que eu, pessoalmente, sou a favor de acabar com esse grupo. E a favor de criação dos 2 estados. Mas está aqui, Palestina. Administre democraticamente isso aqui. Não permita que esses grupos terroristas se criem no Estado. Osmir, quando foi criado o Estado de Israel, eles tinham 56% do território.
e 46% seria para o grupo, para a Palestina criar seu Estado. Né? Realmente hoje são inconciliáveis esses interesses. Então, Não, da Palestina não. a criação do Estado, não, é complexo, acho que é o que se pretende, eu acho que é uma utopia e deve se preservar nisso, da criação do Estado palestino, porque senão esse tipo de situação vai continuar. Porque tu sabe por que não foi criado, né? Porque ambos, tanto Israel como os palestinos, queriam Jerusalém como capital. Sagrado, né? Sagrada, porque é uma cidade sagrada para muitas religiões, né? Então, o descompasso, à medida que Israel não abre mão, a Palestina também não aceitou, né, a criação do Estado. Agora é complexo, esses grupos terroristas, porque a Palestina, se convivesse, nunca deveriam ter eleito lá em Gaza, esse grupo perigoso, covarde, que usa crianças e os idosos como escudos, para depois dizer, matou 30 mil, não sei o que. Osmi, só para melhor compreensão do nosso telespectador, essa faixa de Gaza aí, como está destacada, é um território palestino composto por uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, que faz fronteira com o Egito, no sudeste. E o sul do Líbano. É isso, 11 quilômetros, e com Israel no leste e no norte, 51 quilômetros. O território tem 41 quilômetros de comprimento e apenas 6 a 12 quilômetros de largura, com uma área total de 365 quilômetros quadrados. É muita gente. Só para você ter e muitos ideia, problemas, né? Só para nós podermos comparar, o município de Sena Madureira cabe 8 ou 9 faixas de Gaza. Para você ver que é uma fatia estreita, Isso. diminuta. Isso. E essa faixa de Gaza, hoje a cidade de Gaza, não tem mais nenhum prédio que não tenha sido destruído. Bombardeado. Doutor Narciso, suas considerações finais já. E não foi para o Hamas não, foi destruído. Não, foi destruído porque eles queriam acabar. Israel tinha que se defender. Eu sei que está sendo um intervalo agora, mas... Não, está acabando já. Osmi, suas considerações finais primeiro. Mas o Pacífico não comentou sobre isso. Eu gostaria só de dizer que essa palavra terrorista hoje está sendo aplicada para o Hamas. Ela se aplica também para as atitudes que o Estado de Israel, que é sionista do governo de Netanyahu, está adotando. E por incrível que pareça, quem preparou o caminho do Hamas foi Israel. Por quê? Israel não queria que o Arafat, com o pessoal lá da Cisjordânia, eles se fortalecessem cada vez mais. Do mesmo jeito que ele preparou, nos Estados Unidos, prepararam Bin Laden para lutar contra a ocupação russa no Afeganistão, também Israel investiu no Hamas. Só que, o que aconteceu desde 1948? O povo palestino passou a viver toda hora sendo mil problemas que atrapalhavam as liberdades dele, o deslocamento deles, dividindo famílias umas de outras, cidades palestinas umas de outras. Chegou uma época que o Saramago, que teve uma visita por lá, disse, olha, a situação hoje dessa região toda da Palestina é um verdadeiro campo de concentração. Então, quando você vai ter uma reação, desproporcional também do Hamas, mas que era, vamos dizer, era como você está aqui, querendo lutar quebrar toda essa hegemonia, de repente você enfrenta toda essa situação. Já que o tempo acabou. Suas considerações finais, por gentileza. Nós vamos, o Padre Pacífico está indo agora à Itália, né, Osmi? Europa, não é isso? Como é que é? Você está indo agora visitar a Europa, a Itália? Estou indo visitar a esposa da minha... Então, como esse assunto é fundamentalmente importante, no seu retorno, vamos deixar aqui um momento para a gente chamar os dois novamente, só para a gente discutir a questão da Palestina, Israel, Hamas, faixa de Gaza e Cisjordânia. Porque a história não é bem essa que você está imaginando, não. Vamos lá, então. Há muita coisa a ser revelada. Osmi. Eu volto só a dizer, agradecer a presença dos dois aqui, meus amigos de muitos anos,
acho que os dois estão até mais velhos que eu. Viu? E dizer também que eu concordo com o Narciso. Daqui um pouco, do jeito que está a história mudando, quem vai ser o terrorista vai ser o israelense. O Hamas é democrata. O Estado de Israel é terrorista, sim. Netanyahu é terrorista Isso, também. especificou. Não, O ele é governo um do chefe de Netanyahu Estado que extrema quer a direita, sobrevivência por do isso que é seu identificado- país. Por isso que é identificado com o Bolsonaro aqui, por isso que colocaram dia 25 agora de Professor fevereiro, Ayrton a questão Rocha. Minhas considerações finais. Isso. Eu acho esse assunto assim, muito grave, muito complexo, difícil de ser compreendido. Porém, os brasileiros não podem, na minha avaliação, se omitir diante de fatos graves, né, para a gente ver pela primeira vez um extermínio ao vivo, todo mundo assistindo. Isso incomoda a humanidade inteira. Não se incomodaram quando o Hamas atacou. Não, mas eu levanto uma questão, que é as pessoas precisam ter acesso aos vários tipos de informações, das várias camadas dos meios de comunicação no Brasil. Sim. Desde a grande Correto. imprensa, televisões, etc. Entendeu? Ter contraponto de outras formas de informação para que a gente possa se posicionar de forma clara e solidária ao povo da Palestina. Pacífico. Eu Vamos pacificar. quero agradecer e sugerir, inclusive, que nesse encontro que o Narciso está sugerindo, que nós possamos contar com o professor Hildo, que é um expert aqui no Acre, sobre essa situação, como é um dos dirigentes do comitê acriano da causa palestina que existe aqui no Estado. Ele já vem com certa suspeição, né? A suspensão está fazendo você. ó. Daniel Cabral, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Porque Ele se vai você defender ouvir já só um Palestina. determinado lado, realmente Não, Olha, estamos vendo olha aí, você. a caricatura. beleza, O povo palestino, é. a beleza Legal. a beleza desse programa aqui do Muniz, e eu acho que isso é importante para nós, é a possibilidade de abrir esse canal para lideranças daqui do Estado e das universidades. Isso enriquece muito. É o que nós, da área política, que tivemos militância no passado, precisamos muito para a gente ter os pés no chão, aquela tranquilidade que o Osmir também defende. Muito obrigado Mas pelas antes suas de considerações. concluir, eu não posso deixar de fazer um Pelo seu comentário reconhecimento. rápido para os dois, que são da universidade. A universidade precisa, Universidade Federal, notadamente, que é dinheiro do contribuinte, precisa sair mais para dar suas opiniões nos vários setores. E aqui eu vou dar só um exemplo. Nós fomos constituintes da República. Nós pedimos à Universidade Federal do Acre que, com seus vários professores, nos desse apoio das necessidades do Acre para se colocar lá. Não apareceu ninguém. Naquela época, não estou condenando hoje, que eu não acompanho, foi uma universidade omissa para os problemas desse Estado. A universidade é muito presente hoje, não só na área de economia, da área de história e tantas outras áreas. estou falando no A gente presta passado. bastante serviço, porque eu concordo com você, a universidade tem que estar aberta à comunidade que a financia. Ok. Muito obrigado a Ayrton Rocha, Manuel Pacífico, Narciso, Osmir e principalmente a você, amigo telespectador, que nos prestigia todas as noites de segunda-feira aqui no Tribuna Livre. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite. Boa noite.